Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ian Lages, eu sou monitor e também aluno do personal Enem. E hoje eu vou estar aqui com vocês para fazer uma correção aqui de humanas, especificamente da matéria de geografia, referente ao último simulado que vocês fizeram, que a gente fez, né? Eu fiz também, no último sábado, certo? Bom, eu vou abordar aqui, né? O Lucas preparou para mim um slide com todas as questões referentes à geografia, hoje especificamente, né? Eu vou estar voltado às questões especificamente de geografia. Então eu vou resolver todas as questões de geografia da prova, corrigir todas, explicando cada uma delas, né? Explicando alternativa por alternativa. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Uma coisa interessante, só alguns pontos aqui, né, que o Lucas colocou aqui no slide, é que ali em cima, se vocês notarem, né, eu até burrisquei aqui antes, estava dando uma olhada, ele colocou, né, a questão acima da questão a porcentagem de acertos, né, para a gente ter uma noção de quão difícil é essa questão, né, de quantas pessoas acertaram essa questão, se ela foi, para ter uma certa noção do grau de dificuldade dessa questão, né. Então, por exemplo, essa questão 47, que é a primeira questão que nós vamos tratar aqui, ela é uma questão que houve uma taxa boa de aceito, né? 71% das pessoas que fizeram a prova acertaram. É uma questão relativamente simples. Então, vamos lá. Bom, essa questão, e aqui é uma coisa importante para todos vocês, na verdade, né? Uma coisa importante que eu creio que deve ser ressaltado, né? É que o modo de resolver a questão, uma questão você sempre começa pelo comando, antes de ler o texto. Por quê? Porque você já vai para ler o texto, se você já tiver lido o comando, você já sabe o que você vai procurar especificamente no texto, depois de ter lido o comando dele, né? Então, por exemplo, essa questão, o comando dela diz o seguinte: a situação relatada no texto evidencia uma característica do modal de transporte abordado que é A. Ou seja, o comando da questão nos dá os conceitos fundamentais que a gente vai buscar no texto, certo? Então, já de início aqui, eu dou essa dica para vocês. Procurem sempre ler o comando primeiro, antes de ler o texto, para vocês já lerem o texto, sabendo o que o comando vai pedir de vocês, certo? E assim vocês conseguem já ler, né, na leitura inicial do texto, já ir procurando aquilo que o comando pede, certo? E você já ganha, de certo modo, uma noção do que é a questão, né? Do que a questão está falando sobre, certo? Nesse caso aqui, essa questão é uma questão que trabalha com uma matéria da geografia que cai bastante no Enem, que é a questão dos modais, certo? Os modais de transporte. Então a gente tem vários modais, e isso está muito relacionado com a economia, principalmente, né? Questão de modal, por exemplo, caminhões, né, nas rodovias, a gente tem trens, como meio de transporte, a gente tem próprio avião, enfim, a gente tem vários meios, né? Tem navios também, que é um modal de transporte marítimo, enfim. Existem vários meios de transporte, né? E é isso que a gente chama de modais, né? Enfim, vocês vão ver, vocês vão estudar isso em geografia, mas só dando uma análise inicial aqui da questão sobre o que ela trata, né? É uma questão sobre modais. E o comando, especificamente nessa questão de modais, ele vai apresentar para a gente, nesse texto, uma situação específica que envolve modais, e ele tá pedindo para a gente explicar esse contexto que o texto vai dar para a gente, junto com essa noção de modal, e explicitar uma situação que está ocorrendo, né, que está sendo relatada implicitamente aqui no texto, certo? Então a gente precisa basicamente descobrir, né, o que está no texto aqui, nessa relação, o que o texto está falando para a gente, né, baseado nessa questão de modais de transporte, certo? Então vamos ler o texto, né, a gente já sabe bastante coisa sobre a questão. O problema da seca do rio Amazonas tem se agravado nos últimos anos e registrou recorde em 2022, de acordo com dados da agência, o que impactou substancialmente a navegação na região. Ou seja, a gente já tem uma grande noção aqui, né? O texto está falando de um problema na seca do rio de Amazonas, do rio Amazonas, que está impactando a navegação na região, certo? Ou seja, o rio está secando e isso, de algum modo, dificulta a navegação nele, né? Certo? Consequentemente, entre outubro e novembro de 2022, houve uma restrição de 40% a 50% na capacidade de navegação pela via. Isso porque, independente do tamanho do navio, todas as embarcações sofrem restrição de capacidade quando a profundidade fica abaixo de 14 metros. Para profundidades abaixo de 9,5 metros, por exemplo, o risco de navegação é elevado por impactar na manobrabilidade dos navios, enfim. Ou seja, o principal aqui da questão é que a gente tem essa seca no rio que está impedindo a navegação nele.
certo? E um dos pontos principais da navegação é o transporte, claro, né? Mas é o transporte principalmente de suprimentos ou de qualquer coisa, né? Então, se você tem um modal de transporte marítimo, você vai estar levando coisas de uma região para outra. E aí isso pode ser várias coisas. Pode ser alimentos, isso pode ser alguma coisa, alguma tecnologia, alguma mercadoria que seja útil, certo? E se, de algum modo, esse modal está sendo impactado pelo ambiente, né? Ou seja, se essa seca está prejudicando a navegação nessa região, então significa que a economia dessa região também vai ser impactada, certo? Né? Então, de algum modo, essas coisas que eu estou transportando nesse modal vão ser prejudicadas por esse problema no ambiente, certo? Porque o modal ele depende do ambiente. Certo. Então, a situação relatada no texto evidencia uma característica do modal de transporte abordado, que é a letra A, flexibilidade das rotas viárias, letra B, agilidade dos fluxos escoados, C, inviabilidade para trajetos longos, dependência das condições naturais, ou E, inadequação para cargas volumosas. Bom, na minha explicação eu já dei a resposta, certo? Mas vamos analisar com calma. Letra A é flexibilidade das rotas viárias. O texto está falando sobre flexibilidade? Bom, não. O que o texto está falando, o que o texto está explicitando, é um problema no rio Amazonas que impacta substancialmente a navegação na região. Ou seja, impede de algum modo ou dificulta essa navegação, certo? Ou seja, o rio ele está secando e isso dificulta de algum modo você navegar no rio, né? Isso impede de algum modo que você navegue no rio. Certo. Dado isso, isso tem a ver com a flexibilidade das rotas? Quer dizer, isso não tem nada a ver com isso, né? O fato de você não conseguir navegar no rio porque ele está secando não tem nada a ver com as rotas, você ter uma variedade de rotas ou você conseguir fazer várias rotas. Não, isso não tem nada a ver. O texto não está falando sobre flexibilidade de rotas, certo? Ou seja, isso não faz sentido com o que a questão nos apresenta e, portanto, a gente vai eliminar a letra A, certo? Flexibilidade das rotas viárias é justamente isso, né? Seria você, sei lá, de algum modo conseguir, se o texto estivesse, por exemplo, falando sobre vários meios, né, ou caminhos diferentes através do rio para você chegar ao seu destino. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando sobre como o ambiente, de algum modo, está impactando nesse modal de transporte que é a navegação, certo? Então, não tem a ver com flexibilidade de rotas viárias, então a gente elimina a letra A já. A letra B vai falar para a gente agilidade dos fluxos escoados. Bom, na verdade, o texto está justamente falando sobre um problema que prejudica, né, de algum modo, esse transporte. Ou seja, pelo contrário, o texto está falando de algo que está lentificando, né, que está fazendo com que o transporte seja mais lento ou talvez, inclusive, até inviabilizado. Ou seja, pelo contrário, o texto não está falando sobre a agilidade dos fluxos escoados, né, sobre esse fluxo do modal de transporte. Pelo contrário, ele está falando justamente que o modal de transporte está sendo impactado negativamente. Ou seja, ele está sendo dificultado, né? Ou seja, a navegação, pelo fato de estar tendo ar seca nesse rio, ela está tendo problemas, né? Ela está sendo, de algum modo, impedida, né? Dificultada. Ou seja, não é a agilidade dos fluxos escoados. Não faz sentido essa letra B. A letra C é inviabilidade para trajetos longos. Bom, essa daqui também não faz sentido, até porque, bom, acredito que vocês saibam, né, que navios conseguem, vamos dizer assim, fazer viagens longas, muitíssimo longas, né? Até porque, por exemplo, quando os portugueses saíram lá de Portugal até eles chegarem aqui no Brasil, eles demoraram uns bons meses, né? Então, o navio, o modal de transporte marítimo, ou, enfim, por rios mesmo, que fosse, ele consegue, sim, fazer trajetos longos, tá? Não é uma impossibilidade desse modelo, inerente a esse modal, não. Os modais que envolvem navegação, em geral, eles conseguem sim fazer trajetos longos. Isso não é um problema. Isso também não é o que o texto está falando, tá? O texto em nenhum momento fala sobre trajetos longos. O máximo aqui que a gente tem referência é sobre essa questão aqui de altura, né, do nível do mar e tudo mais. Mas não tem relação com vamos dizer assim, a distância do trajeto, tá? Então o texto em nenhum momento fala sobre isso também. Ou seja, não fazia sentido, lógico, né? Pensando no nosso dia a dia, no nosso senso comum, e também o texto não está tratando isso. Então não faz sentido essa letra C também. Vamos eliminar ela.
E aí a gente chega na letra D, que é a resposta correta, né? Dependência das condições naturais. Ou seja, justamente o que o texto está expondo para a gente é que a seca no rio está impactando o meio de transporte, né? Que é a navegação. Ou seja, a seca do rio, que é o ambiente, está impactando o modal. Ou seja, de algum modo, esse modal ele é dependente das condições ambientais, das condições naturais, que é justamente o que a letra D está falando. Ou seja, o navio ele não consegue navegar no rio se o rio estiver muito seco. Ou seja, o navio ele depende das condições naturais daquele rio, né? Ele depende que o rio tenha um certo nível de mar para que você possa navegar nele. Certo? Então, por isso vai ser a letra D. Que é justamente isso que está sendo explicitado ali no texto, né? Que eu até busquei aqui, né? O que impactou substancialmente a navegação no rio foi justamente o problema da seca, né? Ou seja, mostrando que o ambiente, ou seja, que as condições naturais do ambiente impactaram diretamente no modal de transporte da navegação, certo? Isso está explícito ali no texto. Tá, e por fim, né, vamos entender aqui só essa letra E, que é a inadequação para cargas volumosas. Não, né, o texto não trata sobre isso, e a gente sabe, né, que navegação consegue sim transportar um grande volume de cargas. Então isso não seria um problema nem, vamos dizer assim, a título de conhecimento geral, né, de conhecimento até da matéria especificamente, e também o texto não está tratando sobre isso. Então essa letra E também não faz sentido, certo? Então a gente fica com a letra D, que é a dependência das condições naturais, que é a alternativa correta. Bom, então passando para a próxima questão, a questão 51, já é uma questão um pouco mais difícil, é uma questão que mais pessoas erraram, né? Somente 60% das pessoas que fizeram a prova acertaram. E bom, cerca de 60%, 59% na verdade. E bom, é uma questão que vai envolver o conceito geográfico de movimentos tectônicos, né? Bom, aí eu vou deixar para vocês o estudo particular disso, né? Recomendo que vocês estudem especificamente as placas tectônicas, né? As teorias da deriva continental, a questão toda das placas tectônicas, mas estudem principalmente a questão das placas tectônicas, que é o conceito principal, os movimentos tectônicos é o conceito principal que essa questão vai trabalhar, certo? Uma questão relativamente pequena, no entanto, que envolve um conteúdo, certo? Então ela depende menos de interpretação, né? A outra questão, se vocês notarem, ela era, você conseguia resolver ela facilmente por interpretação, você não precisava ter um conhecimento específico da matéria. Essa questão aqui já é um pouco mais complicada, porque você vai precisar ter um conhecimento, um certo conhecimento do conceito aqui de movimentos tectônicos, tá? Eu vou explicar aqui, mas eu recomendo que vocês estudem, né, com maior profundidade a parte, certo? Enfim, o que essa questão 51 está cobrando a gente? Bom, como eu falei, vamos ler o comando primeiro para a gente já ler o texto, né, depois, procurando as informações que o comando está nos pedindo. O tipo de encontro tectônico abordado é responsável pelo... Ok, o comando da questão diz isso. Ou seja, a gente já pressupõe, né, que o texto, de algum modo, está tratando de um encontro tectônico. Então, o que é um encontro tectônico? Né? É um encontro entre placas tectônicas. Né? Enfim, então, na Terra, né, existem as placas tectônicas, que ficam abaixo aqui da camada superficial da Terra, e, de algum modo, o comando está falando sobre o encontro entre essas placas tectônicas, certo? Quando a gente estuda os movimentos tectônicos, né, que são os movimentos que as placas tectônicas fazem, a gente vai entender, né, que essas placas tectônicas elas ficam se movimentando e existem uma série de movimentos. Na verdade, existem 3 tipos de movimentos tectônicos, que são justamente esses movimentos das placas tectônicas. Existe um movimento divergente, que é o movimento em que as placas se separam, né? Ou seja, vamos dizer assim, tem 2 placas tectônicas aqui, né? Elas estão se separando, elas estão se distanciando uma da outra, né? Esse é o movimento divergente. Eu vou até escrever aqui, né? Minha letra é feia, mas é o que temos para hoje. E a gente tem um movimento convergente, né? Que é quando as placas tectônicas elas se chocam, né? Então, quando uma vem na direção da outra, né? Que são essas placas tectônicas, né, que estão abaixo ali da Terra, elas vêm uma em direção à outra, e esse é o movimento chamado convergente. A gente tem também outro movimento que é o chamado movimento que é o movimento transversal, né? Assim, que é propriamente nesse sentido aqui, né? Mas eu não vou especificar ele aqui porque a questão não vai cobrar basicamente. Mas basicamente então a gente tem esses 2 tipos de movimento. Então, o movimento de afastamento, que é o chamado movimento divergente, e o movimento convergente,
certo? Então, se o comando está pedindo um tipo de encontro tectônico, a gente já sabe que a gente está tratando de um tipo especificamente convergente, certo? Ou seja, existem duas placas tectônicas se chocando, certo? Agora vamos entender, né, o que o texto está falando aqui. Na costa oeste da América do Sul, a placa sul-americana colide com a placa de Nazca. Uma grande cadeia de altas montanhas dos Andes eleva-se no lado continental do limite da colisão e uma força de mar profundo situa-se próxima à costa. Há vulcões ativos e alguns dos maiores terremotos do mundo também foram registrados ao longo desse limite. Perfeito? Aqui, né, o Lucas, na verdade, até colocou para a gente aqui. Ah, sim, eu tinha até colocado também aqui uma imagem que ilustra melhor. Que ilustra melhor aqui, né, os movimentos, né? Então a gente tem aqui o movimento divergente, né, que é justamente as placas tectônicas se separando. A gente tem um movimento transformante, né, que é aquele movimento transversal que eu tinha falado, né, em que uma desloca para um nesse tipo aqui de movimento, né? E a gente tem o limite convergente, né? Quando as placas se chocam uma com a outra. E Lucas também, né? Ele tinha até colocado essa imagem aqui, que interessante, para a gente entender melhor o que está acontecendo na superfície da Terra. Né? O que é essa questão, o texto está descrevendo para a gente. Ele colocou essa imagem aqui, né, das placas tectônicas, e a gente vê aqui, né, a placa de Nazca, né, e a placa sul-americana, que é justamente o que está acontecendo no texto. Né? O que o texto está relatando para a gente? Né? A placa sul-americana colidindo com a placa de Nazca. Né? Isso você percebe aqui, né, nessa imagem, com esse mapa, que a placa de Nazca está se chocando realmente. Né? Tem as setinhas aqui, uma indo contra a outra. Né? Ou seja, a placa de Nazca ela se choca com a placa sul-americana. Certo? Ou seja, acontece aqui justamente, especificamente, este movimento aqui, né? Que é o movimento convergente. Né? Ou seja, em que uma placa tectônica, né, bate em cima da outra. Só que uma coisa que vocês podem perceber pelo próprio desenho abaixo é que essas placas, geralmente vai acontecer, quando há um movimento de convergência, dois fenômenos principais vão acontecer. Esses fenômenos, um desses fenômenos é a subducção, que está ilustrado, inclusive, nesse desenho aqui abaixo, né, do limite convergente. Se vocês notarem, a gente tem uma placa maior, que está um pouquinho acima, e uma placa que está um pouco mais abaixo. Por quê? Porque algumas placas, né, elas são mais pesadas, vamos dizer assim, do que outras. Então, elas estão mais para baixo. Né, e algumas placas estão para cima. E quando elas se chocam, uma placa, né, fica em cima e a outra embaixo. Né, então, ela meio que cria uma cavidade aqui. Né, ela faz esse movimento aqui. Certo? Que vocês podem perceber aqui pela própria imagem. Né? Esse movimento é o que a gente chama de subducção. Ou seja, a gente tem uma placa maior, uma placa menor, e elas vão indo uma na direção da outra, né, esse movimento de convergência, e uma, vamos dizer assim, se enfia debaixo da outra, né, nesse movimento assim de convergência. Esse movimento que a gente chama de subducção. Tá? Isso daqui vai gerar uma questão de questões no mar, né, de questão de fossa marítima. Né? Tanto é que isso está escrito até propriamente aqui na própria questão. Não? A gente tinha visto isso, mas está aqui. Ó. E uma fossa de mar profundo situa-se próxima à costa. Certo? Essa questão da fossa de mar é muito característica do movimento de subducção, certo? Porque nesse ato, né, como, vamos dizer assim, o encontro entre essas duas placas tectônicas se dá no meio do mar, né, sempre quando houver esse movimento, né, de convergência, sempre vai ser situado essa questão da fossa do mar. Né? Geralmente é situado, certo? Então, esse movimento de convergente, né, um dos principais pontos dele é justamente a subducção, né, uma placa entrando debaixo da outra, nesse movimento aqui que eu mostrei, que está ilustrado aí abaixo. Certo? O que por si só já seria suficiente para a gente acertar a questão, né, que é justamente isso que a letra A fala para a gente, né, subducção da placa oceânica. Certo? Então, é justamente esse movimento de subducção que o texto está descrevendo para a gente. Né? A gente tem um encontro tectônico, ou seja, um movimento convergente entre duas placas, em que uma entra debaixo da outra, que é característico, né, do que está sendo escrito aqui para a gente. Por quê? Porque justamente, né, tem essa questão da fossa de mar se situando próximo à costa, né, que é justamente uma das características desse movimento de convergência. Certo? Outra coisa importante também é que o texto da questão fala para a gente sobre essa questão dos vulcões ativos e sobre a formação de montanhas e terremotos.
Tá? Os terremotos eles vão acontecer também por causa de movimentos convergentes, ou seja, movimentos em que as duas placas se chocam uma com a outra. Por quê? Porque uma placa vem em direção da outra, né, e elas batem, elas se colidem. Né? Nessa colisão elas formam, vamos dizer assim, um tremor. Né? Isso vai gerar montanhas, que é o chamado orogênese, é um conceito, né? Orogênese significa literalmente, né, nascimento de montanhas. Ou seja, nisso que as placas convergem uma com a outra, né, batem aqui nessa subducção, além de ter essa formação da fossa marítima, por causa de uma placa se enfiando debaixo da outra, além disso também a gente vai ter os tremores, né, que vai originar os terremotos, e a gente vai ter também propriamente os vulcões, né, as cadeias montanhosas, que é a chamada orogênese, tá certo? Então a gente entendeu assim, com perfeição o que o texto está falando para a gente. Ele está falando sobre um encontro convergente tectônico, né, entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, em que ocorre uma subducção que gera essa questão da força do mar, que vai gerar vulcões, e também que vai gerar uma cadeia de montanhas, né, que é a cadeia de montanhas ali do Andes, certo? Ou seja, a gente entendeu a orogênese, né, a subducção, e essa questão da atividade vulcânica por meio do encontro tectônico, da subducção e tudo mais. Que é, sem dúvidas, né, com isso a gente pode concluir perfeitamente que é a letra A, né, que é a subducção da placa oceânica. Por quê? Porque esse é o único movimento, dentre todas as alternativas, que se refere a um movimento próprio de um encontro tectônico convergente entre duas placas. Se vocês notarem, todas as outras alternativas vão falar de movimentos ou de consequências de movimentos de afastamento de placas. Por exemplo, a letra B, separação de blocos continentais. A letra B não faz sentido algum. Por quê? Porque, como o próprio texto está falando e como o próprio comando fala, né, o tipo de encontro tectônico, ou seja, as placas estão se encontrando, elas estão convergindo, certo? Elas estão batendo uma na outra. O texto, além disso, citou, citou formação de montanhas, a questão da força de mar que se remete à subducção e também a questão do vulcanismo. Ou seja, essas três características são características de movimentos convergentes, não são movimentos divergentes, né? Ou seja, não faz sentido ser a letra B, porque a letra B, né, separação de blocos continentais, é quando há uma divergência, né, quando os blocos eles estão se afastando. O que não é o que o texto da questão está falando para a gente. Ou seja, a letra B não faz sentido justamente porque as características do texto, né, e do próprio comando não batem com um movimento divergente. Tá? Mas, enfim, isso na verdade estava bem óbvio porque o próprio comando fala, né, que é um encontro, ou seja, as placas estão se encontrando, né, elas estão indo uma na direção da outra, ou seja, não faz sentido elas estarem se separando, né, por lógica. Não precisava nem ir tão longe assim como eu fui aqui na explicação, era simples, né. O próprio comando está falando para a gente que as placas estão se encontrando uma com a outra. Então, a letra B a gente já eliminaria de cara. Movimento de epirogênese negativa. Tá, o que é epirogênese? Essa alternativa era importante você saber o que é epirogênese. Epirogênese, ele é um movimento vertical de uma placa tectônica. Então imagina, né, que essa aqui é uma placa tectônica. Na verdade minha câmera está tampando aqui. Deixa eu tirar por um tempo aqui. Tá, então a gente tem essa placa tectônica aqui. O que é o movimento vertical dessa placa tectônica? Basicamente se ela vai para cima ou para baixo. Tá? Se ela for para baixo, creio eu, é o movimento de epirogênese negativa, né? Ou seja, que a placa tectônica ela afunda na superfície da Terra, ou se ele for positivo, ela vai para cima. Ou pode ser o contrário também. Eu confesso que eu não sei qual é o sentido de ser para cima, se ele é positivo ou negativo. Mas enfim, a epirogênese é justamente o movimento da placa tectônica subir verticalmente, né? Ou descer. Então, não é um movimento, vamos dizer assim, horizontal, como esses movimentos aqui que eu estava falando para vocês agora há pouco, tá? Não, ele é um movimento vertical, né, em que uma placa tectônica ela sobe ou desce por causa do peso dela ou por causa da questão da densidade e tal. Tem até uma questão de outro simulado, né, referente a isso, com a questão do gelo, né, porque existem algumas regiões, por causa do aquecimento global, que por conta do calor, né, ele vai derretendo, o gelo vai derretendo, e aí, vamos dizer assim, a placa tectônica ela vai ficando mais leve, porque vai ter um peso menor, né, e aí a placa tectônica ela começa a subir, tá? Isso ou então pode ser cobrado uma questão de algum modo que ela fique mais pesada e ela começa a descer. Enfim, isso seria, por exemplo, o movimento de epirogênese, né? Então, alguns países, por exemplo, são afetados, né, ocorrem epirogênese por conta da questão do aquecimento global, né, que começam
começa a esquentar demais, né? E começa a derreter algumas calotas polares, algumas questões de gelo, e ela começa a afundar, né? Isso é uma possibilidade, isso é uma epirogênese, né? Quando a placa ela desce verticalmente ou sobe por essa questão de peso em cima dela, certo? Mas não é o que a questão está falando pra gente, tá? Ou seja, essa questão aqui você precisaria entender o que é hipirogênese. Eu recomendo que vocês pesquisem, né, para se aprofundarem melhor o que é hipirogênese, mas não faria sentido, né? Dada essa explicação superficial que eu dei para vocês sobre o que é hipirogênese. Certo? Então, não pode ser a letra C, porque a questão está falando de um movimento de colisão horizontal entre placas, né? E, como eu falei, a questão ela propriamente dá características de movimentos tectônicos de convergência, né? Que é a subducção da questão da força do mar, que é o vulcanismo, e também a formação de montanhas. Ou seja, o texto da questão descreveu para a gente 3 características de um movimento convergente, tá? Então não faz sentido a gente estar falando de hipirogênese. E também, né, o próprio texto fala de encontros tectônicos. Né? Não tem como você ter um encontro entre 2 placas tectônicas, porque uma placa tectônica não colide com uma outra verticalmente, né? Nesse sentido aqui que eu mostrei para vocês. Não existe colisão vertical de placas, né, tectônicas. Então, se o comando estava descrevendo um encontro de placas tectônicas, tinha que ser um movimento horizontal, né? Não poderia ser um movimento vertical, e por isso só a gente eliminaria a letra C. Letra D fala sobre intemperismo de rochas superficiais, o que não é verdade, tá? A gente está tratando de placas tectônicas. Placas tectônicas são movimentos profundos, né, na Terra, né? Então, as placas tectônicas elas não ficam na superfície da Terra, elas ficam embaixo, né? Tanto é que ninguém nunca viu uma placa tectônica andando por aí, né? Elas ficam debaixo da Terra, se movimentando. Então, não faz sentido ser rochas superficiais, né? Porque a gente nem está falando da superfície da Terra. E também não tem nada a ver com intemperismo, né? Intemperismo tem a ver mais com essa questão, né? Por exemplo, de uma rocha, né, que fica batendo vento nela, ou fica batendo água de chuva nela, e aí essa rocha ela vai sedimentando, essa rocha ela vai quebrando e tal. Mas isso não tem a ver com o que o texto está falando, então a gente eliminaria essa letra D. Certo? E a gente tem a acumulação dos depósitos sedimentares, que também não tem nada a ver, né? Essa acumulação de depósitos sedimentares, como eu falei na alternativa D, se dá na superfície da Terra. E a gente está tratando de uma coisa que acontece debaixo da superfície da Terra. Então, a questão 51 essa letra E não faz sentido também nenhum, porque a gente está falando de placas tectônicas, coisa que acontece debaixo da Terra e não na superfície dela, certo? Então, bom, seria isso, letra A resposta correta. Bom, a próxima questão, questão 53, uma questão com alto índice de acerto, né? 80% acertou. Então, vou passar um pouco rapidamente por ela, creio que a maioria de vocês acertou. Questão bem simples, porque a resposta dela está no próprio texto. Certo? Mas eu vou explicar aqui o conceito. Não vou nem ler o texto, porque enfim, é bem auto-intuitivo, né? Se você sabe o conceito, você entende o conceito de permeabilidade urbana, que está nessa imagem aqui, você consegue resolver essa questão facilmente, sem nem precisar ler o texto propriamente, tá? Bom, o texto e o comando da questão está falando para a gente do problema da permeabilidade urbana. O que é esse problema, tá? Recomendo que vocês estudem separado também, né? Caso não entendam, caso tenha errado essa questão, esse problema da permeabilidade urbana. Mas basicamente é um problema nas cidades que surge quando você começa a construir demais. Então, por exemplo, você começa a asfaltar demais uma cidade, você destrói a vegetação daquela cidade, e por cima, sei lá, você coloca asfalto, você constrói um prédio, você constrói uma casa, constrói um edifício. O problema é que a vegetação ela é permeável, né? Vocês percebem aqui, né, nessa própria foto que eu coloquei. A floresta ali embaixo, ela é permeável, porque a vegetação é a planta, né? Então a planta ela recebe a água da chuva e a planta absorve a água da chuva e usa na vida dela. Enfim, essa água vai descer para as raízes, enfim, vai para o solo e de algum modo essa água consegue entrar para debaixo da terra. Isso com a vegetação, certo? Só que o problema é que quando você começa a desmatar essa região e você começa a destruir a vegetação, você bloqueia esse processo. Então você tira as plantas e você constrói uma casa, por exemplo, nesse local. Quando você faz isso, você matou as plantas e construiu você fez um edifício ali que é impermeável. Que é, por exemplo, se você asfaltar ele, se você construir um prédio, se você construir uma casa lá, quando a água da chuva vem na sua casa, por exemplo, ela fica no teto, ela fica lá em cima, né? Pouca coisa da água da chuva vai conseguir descer para o chão especificamente, né? E pouca coisa da água vai conseguir infiltrar no solo, entende? Isso vai gerar um sério problema, porque se a água ela não infiltra no solo, o ciclo da água vai ficar prejudicado.
E isso pode causar um colapso da rede de água da cidade, ou, principalmente, né, que é a principal consequência disso, gerar enchentes. Por quê? Porque, como a água não vai estar sendo infiltrada, ela vai ficar ali na superfície e ela vai começar a acumular. Aí vocês imaginam, se ela começar a acumular demais, vai gerar enchentes, vai gerar problemas para a cidade, né? Supondo que seja uma época muito chuvosa do ano, né? Pode gerar enchentes brutais ali naquela região, que vai gerar uma série de problemas, de destruição ali para a cidade. Ou seja, ter regiões naturais, né? Ter zonas que tenham plantas na cidade é fundamental para que a água, quando chova, ela infiltre nessas regiões naturais e consiga girar o ciclo da água naquela região, certo? E é por isso que esse desenho aqui que eu coloquei abaixo ilustra muito bem isso. Aqui vocês podem perceber um contraste entre a cidade permeável, que é essa cidade que está justamente com várias regiões de plantas, né? Você percebe o verde ali na cidade, propriamente, porque quando a água vem, ela infiltra, né? Através das plantas no solo, e o ciclo da água consegue fluir bem e não vai ter problemas com enchentes, né? Justamente porque essa água vai ser absorvida pelas plantas. Agora, a cidade impermeável, que é aquela cidade ali de baixona, ela não tem planta nenhuma, quase nada. Ou seja, tá toda a área foi desmatada para ser transformada em prédios, em casas, em asfalto e tudo mais. E o que? Quando você faz isso, quando você destrói essa região verde da cidade, a água, quando ela bater, ela não vai conseguir infiltrar. Isso vai gerar enchentes, isso vai gerar problemas no ciclo de água da região, certo? Ou seja, como resolver esse problema? Construa ou preserve áreas verdes, né? Ou seja, plante mais áreas verdes nessa região, ou preserve as que você já tem, né? Certo? Então esse é um problema, uma forma, né, de solucionar esse problema, que é justamente isso que as alternativas estão cobrando para a gente, né? O comando vai dizer o seguinte: considerando esses aspectos, uma medida que pode ser adotada para amenizar esse problema, ou seja, o problema das enchentes, né, nas áreas urbanas, o que a gente pode fazer para resolver isso? Como eu acabei de falar para vocês, construir, ou seja, plantar, né, mais áreas verdes nas cidades, ou preservar essas áreas verdes. Por quê? Quando você tem áreas verdes na cidade, a água da chuva vem, só que ela consegue permear, né, o solo, ela consegue infiltrar o solo, e isso vai girar o ciclo da água e vai deixar com que o ciclo de água da cidade fique de boa, né? Isso evita enchentes, isso evita uma série de problemas hidrológicos do ecossistema ali da cidade, certo? Ou seja, a melhor medida para fazer isso é preservar e plantar, né, áreas verdes na cidade, ou seja, áreas que tenham plantas, certo? Ou seja, a expansão da infraestrutura viária é justamente o contrário, isso aqui não faz sentido algum, né? Porque você construir mais coisas, você colocar asfalto, né? O asfalto ele não é permeável, né? Ou seja, quando a água bate no asfalto, ela fica presa lá no asfalto. Ela não consegue descer, né? Certo, alguns asfaltos, na verdade, têm uma tecnologia mais recente que consegue, mas a maioria dos asfaltos atuais, eles são impermeáveis, ou seja, a chuva bate lá e ela fica presa lá, ela não consegue descer para a terra. Ou seja, construir mais infraestrutura viária só vai piorar o problema, né? Por quê? Porque você vai estar construindo mais coisas, você vai estar desmatando, né, para fazer isso, ou seja, você vai estar destruindo área verde, e além disso você vai estar colocando asfalto impermeável, ou seja, a água vai bater e não vai conseguir descer para o solo, ou seja, isso só vai piorar o problema. Certo? Então, letra A não faz sentido. Letra B, ampliação das áreas asfaltadas, também não, é justamente o que eu acabei de falar, né? Você construir mais, expandir essa infraestrutura da cidade, ou seja, colocar mais áreas asfaltadas só vai piorar o problema. Letra C, ocupação das margens fluviais, não resolve o problema, você ocupar, né? Tanto é que você percebe, né, que essa cidade aqui ela é bastante ocupada nas áreas fluviais, né, por casas, e no entanto ela ainda está com problemas de enchentes. O problema se baseia justamente na questão das áreas verdes, certo? Ou seja, não faz sentido essa letra C também. Letra D, intensificação da verticalização. A verticalização seria justamente você construir prédios, né? Ou seja, você, sei lá, criar prédios mais altos. Mas isso não tem nada a ver com o problema, né? O problema é a permeabilidade do solo, e não o quão grande é uma construção, o quão alta é uma construção. Ou seja, letra D não faz sentido. Então a gente fica com a letra E, que é justamente o que eu falei, né? Implantação de áreas verdes. Ou seja, para você resolver o problema da permeabilidade urbana, basta que você construa, né? Que você plante mais árvores, que você plante mais áreas verdes na cidade, que você preserve as áreas verdes da sua cidade, porque assim a água da chuva vai conseguir permeabilizar o solo e ela vai girar o ciclo da água bonitinho na sua cidade, ok? Então é basicamente isso.
Ou seja, evitar desmatar, né, áreas verdes, preservá-las, né, e plantá-las. Né? Isso resolve o problema da permeabilização do solo. Bom, agora vamos para uma questão bastante difícil, foi a questão 57, que 38% somente acertaram, ou seja, uma questão que muitas pessoas erraram. Era realmente uma questão muito difícil porque você precisava entender bastante coisa. Tá? Bom, basicamente a questão está falando para a gente sobre a formação de estalactites em cavernas. Tá? O texto para a gente vai estar falando, né, justamente sobre isso. Estalactites e estalagmites são formações minerais derivadas do carbonato de cálcio originadas no interior de cavernas pela dissolução e recristalização de minerais. As cavernas se formam pela dissolução dos calcários. A água enriquecida de carbonato de cálcio penetra nas fraturas de rocha e, ao chegar no teto da caverna, o seu gotejamento forma as estalactites e as estalagmitites. Se uma estalactite se une a uma estalagmitite com crescimento contínuo, forma-se uma coluna, né, que é isso daqui. Tá, então, o texto, por incrível que pareça, ele está descrevendo o que está acontecendo. De algum modo, a resposta está contida nesse texto aqui, na verdade. Porque ele está justamente perfeitamente descrevendo para a gente a formação de estalactites e estalagmite. Né? É muito difícil pronunciar essa palavra, perdoe-me. Mas, bom, basicamente, né, o texto está descrevendo a formação disso. Ele explica que, né, essa formação se dá em cavernas. Tá? E por isso inclusive, a gente já eliminaria a letra A por causa disso. Porque a letra A fala de ravinas, tá? Certo? O comando, né, fala: as formações referidas no texto na imagem são originadas a partir do incisão pluvial de ravinas? Não. Tá? Mas eu vou explicar por quê. Mas a gente está falando explicitamente de cavernas, tá? Não está falando de ravinas. O que já permitiria a gente eliminar a letra A, mas enfim, vou explicar melhor essa questão. O que o texto está descrevendo pra gente? Como que são formadas essas estalactites? E como que elas se formam? Basicamente, né, então a gente tem, sei lá, o solo aqui, né, e, vamos dizer assim, chove nesse solo. Certo? Então aqui tem umas plantinhas aqui, enfim, uns matos aqui. E vamos dizer assim, lá no fundo da terra, né, tem uma caverna aleatoriamente aqui. O que vai acontecer? Está chovendo, certo? Essa chuva vai passar aqui no solo, ela vai permear o solo, né, porque tem vegetação. E essa chuva, a água dessa chuva vai começar a descer aqui no solo, né, porque o solo ele é permeável, como a gente viu na questão anterior, inclusive. Ou seja, essa água ela vai começar a descer, certo? Nisso que ela vai descer, ela vai acumular uma série de minerais, seja porque ela vai passar por plantas, seja porque o próprio solo, né, da Terra ele é cheio de sais minerais, cheio de minério e tudo mais. E um desses minérios é o cálcio, né, que vai formar essa questão do carbonato de cálcio que o texto está descrevendo para a gente. Ou seja, essa água da chuva, da superfície, ela vai infiltrando na Terra, ela vai acumulando carbonato de cálcio, ela vai acumulando sais minerais, e ela vai formar esse carbonato de cálcio que, quando chegar aqui nessa caverna, você perceba, né, que quando ela chega aqui, ela chega desse jeito. Ó. Ou seja, ela vai infiltrando aqui pelo solo até que ela encontra a caverna do nada, né, e ela vai começar a gotejar dentro dessa caverna. Ou seja, essa água que veio lá da chuva lá de cima, ela, vamos dizer assim, entra pela terra, ela acumula os sais minerais, formando o carbonato de cálcio, até o momento em que ela chega na caverna, provavelmente, no teto da caverna, e ali no teto da caverna ela começa a pingar. E quando ela começa a pingar, o que vai acontecer? A água vai descer. Só que os sais minerais que essa água acumulou, que veio junto com ela, vai ficar preso uma quantidade aqui, no teto, certo? E conforme isso vai acontecendo, conforme vai chovendo cada vez mais, essa formação aqui de sais minerais vai acumulando aqui em cima no teto, certo? Até que vai formar essas estalactites. Por isso que a estalactite, né, vocês percebam, ela tem o formato de uma gota mesmo, né? Como se uma água tivesse realmente caído aqui, ó. Certo? Como se fosse uma gota realmente. Por quê? Porque é literalmente o movimento de uma gota, né? É uma gota que vem da chuva lá de cima do solo, vai infiltrando na terra, vai acumulando sais minerais, e quando ela chega no teto, ela cai. Né? E nesse processo dela indo caindo aqui sem parar, ela vai acumulando aqui em cima os sais minerais, formando essas rochas, né? essa formação de estalactite. Certo? E por que tem a estalagmitite, né, que é aqui de baixo? Por quê? Porque a água cai. Só que quando ela cai, ela leva para si também um pouco de sal mineral. Ou seja, além dela deixar um pouco de sal aqui em cima, né, que vai formar a estalactite, quando ela desce também, ela carrega um pouco de sal mineral junto com ela. E esse sal que ela está carregando junto com ela
vai ser depositado lá no fundo, que vai formar essa estalagmitite. Ou seja, ela vai crescendo, essa estrutura ela vai crescendo do teto e no solo também, porque a água transporta pelos dois, certo? E por isso que vai formar essa coluna. Ou seja, a água desce, deixa um resto aqui de sal mineral aqui, a água cai, né? O pingo da água cai, chega até o solo e acumula também rochas aqui no fundo, né? Sais aqui no fundo. Ou seja, a gente vai ter uma formação tanto em cima, tanto embaixo, por causa da água que transportou esses sais minerais, correto? Então é basicamente isso a explicação que o texto está dando pra gente, certo? Bom, agora vamos ver as alternativas do meu comando. O comando está dizendo o seguinte: as formações referidas no texto, né, a formação de estalactite e estalagmitite das colunas, são originadas a partir do... Bom, a gente já viu o processo, né? Então a gente sabe do que é isso, qual que é a origem dele. Incisão pluvial de ravinas? Não. Está. Isso aqui poderia confundir, por quê? Porque, como eu falei, de fato tem um processo de incisão pluvial. O que é uma incisão pluvial? É basicamente chuva, tá? Pluvial é chuva, se remete à água, né? Se remete à chuva. Então, de fato, como eu falei para vocês, tem que ter chuva para esse processo de estalactite acontecer. Por quê? Porque a água precisa infiltrar de algum modo na terra. Só que isso não está ligado com ravinas, tá? Incisão pluvial de ravinas, ravina é meio aleatório, tá? Não precisa ter ravina. Não precisa. Vocês percebem, né? No exemplo que eu dei aqui para vocês, vou até abaixar minha câmera aqui. No exemplo que eu dei aqui, a chuva está caindo e eu em nenhum momento da minha explicação falei de ravina nenhuma. Não precisa de ravina para isso, tá? Então a ravina aqui ficou meio nada a ver e quebrou essa alternativa, tá? Porque ela tinha, de algum modo, algum potencial para ser correta. Só que essa questão aqui da ravina não faz sentido nenhum, dada a explicação que o próprio texto deu, certo? A explicação que eu dei acima, ela foi literalmente o que está escrito no texto, tá? Eu não falei nada do que a questão falou além disso, tá? Então, não, a letra A não faz sentido justamente por causa da questão das ravinas, tá? Que, como o próprio texto diz, né, ele está se limitando às estalactites no interior de cavernas. Em nenhum momento ele cita ravinas. Não faz sentido essa letra A. Letra B diz o seguinte: abrasão marinha de encostas. Abrasão marinha de encostas também não faz sentido com a explicação que o texto 1 deu pra gente. Em nenhum momento ele falou de marinha de encostas, nada disso, certo? Então a gente vai também eliminar a letra B aqui, tá? E o que é essa abrasão marinha? Eu até dei um corte aqui para pesquisar, né? A abrasão de marinha é basicamente quando as ondas do mar, né, elas vão batendo, né? Elas vão ficando numa encosta, por exemplo, sei lá, na praia, né? Elas vão batendo mecanicamente, né? E com essa força mecânica dela, vamos dizer assim, o mar ele destrói uma rocha, por exemplo. Mas isso não tem nada a ver, né? A gente não está falando de contexto de praia, a gente não está falando de nada de mar aqui. Não tem a ver com o contexto da questão. Então, a letra B a gente elimina também. Como eu falei, daria para você eliminar só para não precisava nem saber o que é abrasão marinha, né? Tanto é que ela nem sabia. Tive que pesquisar agora aqui para descobrir. Mas não tem nada a ver com o que o contexto da questão está falando, né? Com a própria explicação que o texto dá para a gente resolver a questão. Letra C. Intemperismo físico das rochas. Não. Intemperismo é justamente... e aí eu recomendo que vocês estudem os diversos tipos de intemperismo que existem, tá? Intemperismo é quando uma coisa fica batendo na outra e quebra essa rocha, né? E vai sedimentando essa rocha. Por exemplo, o velho ditado, né? Água mole, pedra dura. Bate tanto até que fura, né? Então, a gente tem uma pedra, sei lá, no meio do mar, no meio de um... aleatoriamente uma pedra, né? Se eu deixo essa pedra aqui e vai chovendo, a chuva pode ser até fraca, né? Só que essa chuva em algum momento vai quebrar, vai sedimentar essa pedra, né? E aí existem vários tipos de intemperismo. Isso é basicamente intemperismo, tá? Intemperismo são forças exógenas, ou seja, forças do ambiente, batendo nas rochas e formando os sedimentos delas. Então, a gente tem vários tipos de intemperismo. A gente tem intemperismo pluvial, né, que é intemperismo que vem da chuva. A gente tem intemperismo eólico, ou seja, quando o vento vai batendo numa rocha até que essa rocha se quebre. A gente tem intemperismo químico, a gente tem intemperismo físico, né, que é quando tem uma batida mecânica mesmo nessa rocha. Enfim, existem vários tipos de intemperismo, mas eu deixo a tarefa de casa para vocês pesquisarem, né, estudarem os diversos tipos de intemperismo. Só que não é o caso, né, que eu escrevi para vocês. Eu falei de acumulação de sais minerais, certo? Que vai infiltrando aqui no solo e fica aqui no teto e desce para cá. Isso não tem nada a ver com intemperismo, tá? Isso tem a ver com deposição de sais minerais. Isso tem a ver com, vamos dizer assim, o sal mineral está acumulando aqui, né? Ele está se depositando aqui, ele está
se acumulando aqui. Ou seja, não tem a ver com intemperismo propriamente, certo? Porque o intemperismo ele justamente envolve a formação de sedimentos, né, de quebra de rochas, né, o que não está acontecendo aqui. Não está havendo uma quebra de rocha propriamente, está havendo justamente um acúmulo que leva à formação dessas estruturas, certo? Ou seja, não tem a ver com intemperismo. Metamorfismo termal de minerais. O que é metamorfismo termal? Tá? Termal é uma ideia de térmico, né, de algo quente. E o que é metamorfismo? Metamorfismo é quando você tem uma rocha pré-existente e você transforma ela. Né? Metamorfo é justamente isso. Né? Metamorfismo é um movimento de modificação de sedimentos minerais. Ou seja, a gente tem um sedimento aqui que já foi previamente modificado, e aí, sei lá, termicamente, né, ou seja, o calor modifica novamente essa pedra, tá? Porque não tem nada a ver com a explicação que eu dei também. Recomendo que vocês estudem propriamente, né, o conceito de metamorfismo, mas vocês vão ver que não tem nada a ver mesmo. Metamorfismo é literalmente isso mesmo, que eu acabei de falar para vocês. Quando a gente tem uma rocha que já foi modificada anteriormente, você modifica ela novamente, né, que são os sedimentos. Existem as rochas ígneas, né, as rochas metamórficas, enfim. A gente tem a deposição química dos sedimentos, ou seja, a letra D não faz sentido, né? A gente eliminou ela aqui. Por fim, então, sobra só a letra E, né? Deposição química de sedimentos, que é o que eu falei, né? O que é deposição? Deposição é acumulação, tá, gente? Então, quando a água infiltra, como eu expliquei acima, e ela vai se acumulando, né? Ela vai se depondo quimicamente ali nessa região, né? E vai formar os estalactites, perfeito? Então, basicamente, seria essa a resolução, tá? E vocês percebam que, por incrível que pareça, a resposta estava no texto que foi dado pela própria questão. O mais difícil era você interpretar, né, o que esse texto está falando e eliminar as alternativas, porque nas alternativas tinha muita coisa aqui que você precisava ter você entender, muitos conceitos aqui que você precisava ter um entendimento prévio, né? Então, assim, eu recomendo que cada um de vocês estude, por exemplo, questão de intemperismo, né? Entender bem o que é intemperismo, essa questão do metamorfismo, né? E, enfim, para vocês pegarem esses conceitos que vocês não podem ter tido dificuldade, que creio eu que foi o principal dificultante aqui para vocês acertarem essa questão, né? Que foram esses conceitos, né? Você pegar e entender propriamente o conceito aqui. Mas, basicamente, a explicação é essa que eu dei, tá? E que estava contida na própria questão. Basta você interpretar e entender o que estava acontecendo aqui. Perfeito? Então, vamos para a próxima. Bom, então vamos lá, vamos para a próxima questão aqui, que é uma questão de irrigação, tá? Então o texto vai falar: Petrolina é uma cidade do estado de Pernambuco, situada na região do submédio do Rio Francisco, no sertão semiárido do Nordeste brasileiro. Então a região teve a pecuária extensiva como atividade básica da economia e da organização espacial. Tá? Pecuária a gente sabe que é a criação de gado, tá? Basicamente. Pecuária extensiva é basicamente a pecuária que você cria em regiões extensas, como o próprio nome diz, só que sem vamos dizer assim, um uso tecnológico muito grande, né? Então, vamos dizer assim, é a plantação de gado do seu avô, por exemplo, né? Então, sei lá, o seu avô pode ter uma roça, né? Ele não tem, sei lá, as últimas tecnologias para criar o gado, né? Ele só deixa o gado lá pastando aleatoriamente no meio do mato, né? Ele não tem, vamos dizer assim, grandes tecnologias para criar o gado e tudo mais, para criar carne rapidamente. Não, é uma pecuária, vamos dizer assim, mais natural, né? Como atividade básica de economia e organização espacial. A agricultura era uma atividade marginal destinada apenas à subsistência. Ou seja, o que ele está falando? Né? Que essa região de Petrolina, aqui no estado de Pernambuco, ela, até desde o século XVIII até os meados do século XX, ela se baseava nessa pecuária, ou seja, em criação de gado mais natural, assim como eu tinha especificado para vocês. E que o povo praticava a agricultura, né? Ou seja, plantação de milho, enfim, de plantações no geral, né? De qualquer coisa, como meio de subsistência. Então, para consumo próprio, né? Então, sei lá, você tem uma casa lá, né, no meio da roça e você começa a plantar a batata para você mesmo consumir a batata, né? Não é com o intuito de vender aquela batata. Isso é a plantação de subsistência, certo? A partir de 1968, um novo sistema técnico de irrigação foi incorporado ao território da região pelo Estado através de perímetros públicos de irrigação. Com isso, foram sendo criadas as condições necessárias à chegada do capital agroindustrial, promovendo a incorporação da região à economia nacional e mundial perante a produção de frutos para o mercado interno e internacional. O que a questão está descrevendo aqui, então? Ou seja, antigamente, essa região, economicamente, ela se baseava somente
na agricultura, certo? Na agricultura não, perdão, na pecuária. Ou seja, como que as pessoas lucravam lá nessa região? Elas basicamente criavam gado e vendiam, né? Isso era basicamente a atividade da pecuária, né? E elas praticavam a agricultura somente para subsistência própria, ou seja, para consumo próprio. Só que, conforme foi chegando novas tecnologias, né, tecnologia de irrigação, isso permitiu que a agricultura nesses locais fosse avançada. Por quê? Porque essa é uma região do Nordeste, tá? Uma região um pouco mais seca. Ou seja, ela era imprópria para a agricultura. Só que, a partir do momento que agora a gente desenvolveu tecnologias de irrigação, né, a gente conseguiu molhar essas regiões. Ou seja, isso propiciou para a gente que a gente conseguisse plantar mais coisas lá. Ou seja, isso possibilita, né, que a gente consiga, inclusive lá, fazer agricultura para vender. Ou seja, a agricultura, a partir do momento que a gente tem essas novas tecnologias de irrigação, possibilita agora que a gente use dessa agricultura para comercializar, para criar, né, para cultivar bastante agricultura para vender. Ou seja, ela deixa de ser uma atividade de subsistência e passa a ser uma atividade agora que a gente vai usar no sentido mercadológico, né? Ou seja, uma atividade que a gente pode agora usar como exploratória, né? Ou seja, a partir do momento que tem esse desenvolvimento da irrigação, a gente agora consegue ter uma produção mais larga, consegue vender a agricultura nessa região, certo? É isso que o texto está falando para a gente em outras palavras. O comando vai dizer: na região referida no texto, a incorporação de técnicas de irrigação levou a letra A, desvalorização fundiária das áreas semiáridas. Pelo contrário, né? Pelo fato agora de ter irrigação, a terra vai valer mais. Por quê? Porque a partir de então, antigamente, né, você só usava a terra para sustento próprio, mas agora você consegue usar essa terra para plantar mais coisas, né, e vender. Ou seja, a irrigação, na verdade, foi algo positivo. Ela não desvalorizou a terra, pelo contrário, ela valorizou a terra. Letra B, promoção de uma reestruturação produtiva. Opa, é uma possibilidade, vamos analisar. Letra C, diminuição da produtividade agrícola. Pelo contrário, né? Se a gente tem técnicas de irrigação numa região que antes que é seca, né? Que é por natureza seca, e agora a gente tem técnicas de irrigação, isso vai permitir que a gente consiga ter uma produtividade agrícola maior, né? Ou seja, pelo contrário, a letra C está evidentemente errada, né? Letra D, recuperação da vegetação nativa. Não é que a gente vai recuperar a vegetação nativa propriamente, tá? Você só vai conseguir agora produzir mais, né? Você vai conseguir produzir mais por causa justamente das técnicas de irrigação, né? Mas você não vai estar recuperando a vegetação nativa, né? Como se você tivesse, sei lá, recuperando uma espécie em extinção. Não, não é isso, né? Você só está conseguindo agora criar condições mais favoráveis para você plantar mais, certo? Então, letra D não faz sentido. E letra E, retração das terras agricultáveis, também não faz sentido nenhum, né? Se eu tenho técnicas de irrigação, então significa que eu consigo plantar mais, porque eu consigo distribuir a água de forma mais eficiente, né? Ou seja, pelo contrário, né? Em vez das terras agricultáveis reduzirem, pelo contrário, elas vão aumentar, né? Porque agora eu vou conseguir espalhar água com maior facilidade, eu vou conseguir plantar com mais facilidade. Então, a única alternativa possível é a letra B, né? Se eu tenho técnicas de irrigação, se eu consigo molhar melhor o solo, eu vou conseguir eu vou conseguir expandir as minhas terras de agricultura e eu vou conseguir vender mais elas, né? Isso vai provocar o quê? Uma promoção de uma reestruturação produtiva. Ou seja, antes a produção nessa região se baseava apenas na venda de gado, ou seja, na pecuária, e agora ela passa a se concentrar, além da pecuária, também na agricultura, porque agora a gente consegue produzir agricultura com as técnicas de irrigação. É basicamente isso. Então, seria a letra B. Bom, então vamos para a próxima questão 62, uma questão tranquila também. Ela vai dizer o seguinte: o desempenho do agronegócio indicado no gráfico contribui para... Tá, então a gente tem aqui a balança comercial do agronegócio no brasileiro, e aqui a gente tem a exportação, importação e o saldo. Tá? O saldo, ele você pega basicamente a exportação e diminui pela importação, e essa diferença é o saldo. Tá? Ou seja, a diferença entre a exportação e a importação. Certo? E vocês percebem aqui que no Brasil, né, ao longo dos anos, essa exportação sempre foi maior do que a importação. Ou seja, a gente está exportando mais do que importa. Isso significa que a gente está lucrando, de algum modo. Por quê? Se você exporta, você vende mais. Se você importa menos, você compra menos.
Ou seja, exportar significa vender e importar significa comprar, né? Ou seja, se você está vendendo mais, se você está exportando mais do que você está comprando, você está lucrando, certo? Se você vende mais do que você compra, você lucra. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Então, vamos lá, vamos ver aqui, né? O desempenho do agronegócio indicado no gráfico contribui para a promoção do superávit comercial. Exatamente. O que é superávit? Superávit é lucro. Ou seja, o lucro é justamente um superávit, né? Ou seja, é você vender mais do que você compra. Isso é a definição de superávit, tá? Superávit significa literalmente isso. Você vender mais do que lucrar. Do que você vender mais do que comprar, certo? Isso é a definição de superávit comercial. E é isso que o gráfico está mostrando pra gente, né? A gente está exportando mais do que a gente está importando. Ou seja, a gente está vendendo mais do que a gente está comprando, logo a gente está lucrando, logo a gente tem superávit. Fechou? Então a letra A aqui, tá? Vamos ver as outras alternativas. B, diminuição das escalas de produção não faz sentido, tá? Você percebe inclusive, né, que ao longo do tempo, né, houve um salto aqui de exportação, e se a gente está exportando mais, significa que de algum modo que a gente está produzindo mais, né? Porque para a gente vender para fora, a gente precisa produzir mais, né? Se você não produzir mais, né, se não houve uma exportação, se não houve um aumento da produção, como que a gente exportou mais, tá? Não faz sentido. Ou seja, a letra B está errada, né? A gente, com certeza, houve um aumento da escala de produção, justamente porque o gráfico mostra pra gente que a gente está exportando mais conforme o tempo passa, né? Ou seja, de algum modo a gente está aumentando a nossa produção no país. Esgotamento do modelo agroexportador. Esgotamento dá uma ideia de fracasso, né? Ou pelo menos de declínio. E vocês percebem que o gráfico ele está o tempo todo subindo, né? Ou quando ele não sobe, ele pelo menos estagna, né? Tipo, ok, aqui o saldo ele pode não necessariamente ter ficado subindo o tempo todo, mas ele no geral ele cresceu, certo? Se você pega o começo dele até o final, ele cresceu. Mesmo que tenha tido algumas variações ali ao longo do caminho, ele cresceu. Ou seja, o modelo de agroexportação, ou seja, que o Brasil exporta mais do que compra, do que importa, né? Ele continua. Tanto é que a gente percebe isso aqui nos anos, né? Nos últimos anos, por exemplo. Né? A gente percebe que mesmo nos últimos anos o Brasil continua exportando mais do que importa. Isso significa que o modelo agroexportador continua funcionando no Brasil. Ou seja, ele continua, vamos dizer assim, ele ainda está ocorrendo aqui no país, certo? Ou seja, ele não se esgotou, tá? Ele continua em vigência aqui no país. Letra D, estabilização dos preços das commodities. Bom, isso a gente não pode dizer a gente não pode concluir isso daqui pelo gráfico, né? Porque o gráfico ele nem está falando de preço, tá? O máximo que o gráfico está falando é sobre a quantidade de coisas que a gente está vendendo. Significa que a gente está vendendo mais, né? Uma quantidade... não, na verdade está assim. Agora que eu notei, né? Ele está falando de bilhões de dólares, certo? Então, a letra D está errada mesmo assim, porque os preços, né? Vocês percebem que os preços aqui, eu vou até apagar ali para ficar mais organizado. Os preços eles estão subindo com o tempo, né? Ou seja, o Brasil ele tá vendendo mais. O preço, né? Por exemplo, aqui, né? Eu acho que não. É isso, ele aparece aqui mesmo. Aqui, né? O Brasil estava exportando 21 bilhões de dólares. E aqui agora no final, né? Ele está exportando 121 bilhões. Ou seja, dos anos 2000 até 2022, teve uma diferença aqui de 100 bilhões de dólares. Ou seja, com certeza os preços mudaram no meio do caminho aí, certo? A gente percebe isso. Ou seja, a gente não pode concluir que o preço está estável, tá? Então a letra D a gente elimina também. Comprometimento da modernização agrícola. Comprometimento da modernização agrícola, não necessariamente, tá? A gente não pode dizer... Porque modernização significa você, basicamente, melhorar as condições da qualidade da agricultura. Só que a gente não pode concluir isso aqui pelo gráfico, tá? Porque o gráfico é sobre a quantidade de venda, certo? Então, quanto a gente está vendendo, né? Quanto de dinheiro a gente está vendendo. Mas não fala sobre a qualidade da venda. Ou seja, a gente não pode concluir que houve um comprometimento da modernização agrícola no Brasil, né? Que a gente está tendo uma agricultura de qualidade moderna, né? Que usa tecnologias modernas, né? Que usa técnicas. A gente não pode concluir isso através do gráfico. Talvez até seja verdade, só que o gráfico não permite que a gente conclua isso. O que o gráfico conclui, né? Nos permite concluir, é que está havendo uma promoção do superávit comercial, ou seja, que
a gente está vendendo mais do que a gente está comprando, certo? Simplesmente isso, ou seja, que a gente está lucrando, certo? Isso é a conclusão que a gente consegue chegar através do gráfico. Ou seja, a letra E também está errada, perfeito? Bom, então vamos lá, vamos para a questão 66 aqui. Uma questão que tem um pouco mais difícil, né? 64% só de acerto, mas ainda assim a maioria das pessoas acertou. Enquanto as atividades agrícolas foram reduzindo sistematicamente o nível de ocupação, cresceu o número de pessoas ocupadas nas regiões não agrícolas no meio rural brasileiro, propiciando uma remuneração pelo setor de prestação de serviço, comércio e indústria, em detrimento da obtida nas atividades rurais ligadas à agropecuária tradicional. Ou seja, o que o texto está falando para a gente, tá? Antigamente, você só conseguia lucrar nos meios rurais por meio da agricultura. Então, o único jeito de você crescer economicamente nesses meios rurais, ou seja, na roça, né, era você ter uma plantação lá, né, ou você mexer com a plantação, enfim, ou com pecuária, enfim. Você mexer com plantação de algum modo, certo? Esse era o único meio de você crescer economicamente nesse meio rural, né? Só que, o que o texto está falando, né? Conforme foi crescendo o número de pessoas que habitaram, ou seja, pessoas que habitam essas regiões de roça, essas regiões rurais, cresceu o número de ocupação lá. Isso propiciou, né, uma remuneração para o crescimento de setores alternativos, ou seja, conforme foi crescendo, né, conforme mais pessoas foram ocupando essas regiões, esses meios rurais, mais serviços foram sendo solicitados, né? Ou seja, imagina, né, se muita gente começa a ficar no mesmo lugar, né, mais serviços vão sendo necessários cada vez mais, né? Isso vai propiciar, né, a geração de remuneração para outros setores da economia. Ou seja, essas regiões elas vão começar a não ser somente pautadas só pela agricultura economicamente, mas elas vão ser também pautadas agora por outros serviços. Ou seja, conforme houve o crescimento da ocupação das regiões rurais, também vai ser necessário agora, vai crescer o número de outros serviços, né, além da agricultura. Então, o comércio, a indústria vai crescer de algum modo, em algum nível, mesmo nessas regiões rurais. Tá? Então é isso que o texto está falando para a gente. E aí o comando diz para a gente o seguinte: o processo descrito no texto levou ao letra A, aumento do isolamento entre o campo e a cidade. Bom, falso, né? Porque se agora a gente está tendo uma diversificação das atividades econômicas, significa que a gente pode transitar mais entre o campo e a cidade, né? Porque agora a gente tem também outros tipos de serviços que podem, por exemplo, serem inclusive exercidos pela cidade. Ou seja, por exemplo, sei lá, eu estou precisando de um cara para consertar alguma coisa na minha cidade, na minha casa, e eu moro no meio da roça. Eu posso, sei lá, chamar um cara do meio da cidade para vir aqui para minha casa e consertar, sei lá, essa coisa específica que está quebrada, sei lá, uma geladeira, né? E aí, sei lá, talvez o cara perceba isso e comece a criar uma rede de consertar geladeiras no meio da roça, certo? É um exemplo, tá? Um exemplo meio esdrúxulo, mas é uma forma de mostrar, né, como essa alternativa A está falsa, né, no contexto aqui da questão. Bom, então a gente elimina a letra A, certo? Se a economia está crescendo, né, logo a ligação entre o campo e a cidade tende a ficar mais forte também, né? Ou seja, a letra A é justamente o contrário dela, né? Ou seja, a letra A está errada. Letra B. Retrocesso da modernização da agropecuária. Bom, não necessariamente, né? O fato de outros setores da economia estarem sendo agora dedicados nessas regiões rurais, não quer dizer que a agropecuária ela vai regressar, né? Que ela vai ficar de uma qualidade inferior, né? Que por algum motivo os donos das fazendas, das pecuárias, eles vão decidir do nada simplesmente parar de investir na modernização das fazendas deles. Não. Mesmo que isso aconteça, mesmo que agora na roça comece a ter outros tipos de serviços que vão girar a economia, que são alternativos à agropecuária, mesmo assim, os donos de agropecuária eles vão continuar lucrando com a atividade agropecuária e eles vão continuar trabalhando com a agropecuária. Ou seja, eles vão continuar com as mesmas técnicas, com as mesmas coisas de sempre trabalhando lá. Tá? Não há motivo algum para eles retrocederem isso. Tá?
Simplesmente houve apenas uma diversificação dos meios econômicos, né, daquela região rural, mas não houve um retrocesso necessariamente da agropecuária, ou seja, a letra B não faz sentido também. E a gente tem, né, C, supressão dos conflitos fundiários do campo. Não, né, os conflitos fundiários, eles são muitas vezes por ocupação de terras que não exercem a sua função social, né, ou que, sei lá, o cara deixa uma terra parada no meio do nada e aí vem o MST e toma a terra. Coisa desse tipo, né? Ou então, conflito de posse, né? Ninguém sabe quem é o dono da terra. Enfim, não tem a ver com essa questão de diversificação de meios de diversificação de meio econômico ali daquela questão rural, né? Que o texto está descrevendo. Ou seja, não tem a ver com isso que o texto está falando, então a letra C também está errada. Aí a letra D fala o seguinte: diversificação do modo de vida no campo. Perfeito, né? É exatamente o que eu venho falando, né? Essa é a palavra que eu tanto citei aqui ao longo dessa resolução, que é diversificação dos meios de produção. Diversificação dos meios da economia ali daquela região. Quer dizer, antes, né, a gente só tinha uma economia que era baseada exclusivamente na agricultura. Agora a gente tem uma economia nessas regiões, no campo, né, nessas regiões rurais, que são baseadas também, além da agricultura, em outros tipos de serviços, né, no comércio, na indústria, enfim. Como, por exemplo, o caso do cara da geladeira que eu dei o exemplo. Ou seja, houve uma diversificação do modo de vida no campo, né? Agora, não necessariamente a economia dessas regiões é baseada puramente na agricultura. Não, agora elas podem ser baseadas também na prestação de serviço, né? Se você for na roça, por exemplo, tem lá o cara que mexe com moto na roça, que consegue... falo isso por experiência própria, tá? Tem os caras que mexem com moto, né? Que, vamos dizer assim, tipo um mecânico de moto na roça e tal. Enfim, vai se criando meio que um sistema alternativo ali de economia no meio rural, né? Que justamente transcende, vamos dizer assim, essa situação mais antiga, né, que era onde a roça era puramente baseada na economia de agricultura, de agropecuária, tá? Ou seja, agora na roça passa a ter uma diversificação dos meios econômicos, ou seja, na roça passa a ter uma produção industrial, um certo comércio, né? Então vai ter a tia do salgado lá na roça, vai ter outros serviços lá na roça, ou seja, atividades econômicas que vão para além, né, da mera atividade da agropecuária. Ou seja, houve uma diversificação desse modo de vida no campo, né? Uma diversificação até da economia, como eu falei. A letra E. Indisponibilidade de terras agricultáveis? Não, né? Não está sendo dito isso. Só diz que houve uma diversificação dos meios econômicos. Não diz que houve um regresso na agricultura, tá? Ou nas terras agricultáveis. Não. Isso não é uma conclusão lógica ali do texto, tá? Não, a gente não pode concluir isso do texto. É uma extrapolação aqui. Perfeito? Então essa seria a resolução dessa questão aqui. Bom, vamos lá para a questão 69, uma questão aqui que muita gente já acertou, quase 100%, 90% das pessoas fizeram a prova acertou essa questão. Vou passar rapidamente por ela aqui. Bom, é uma questão sobre desmatamento, né? Como a própria fonte a gente vê aqui, né? 81% do desmatamento do cerrado se concentrou em 5 bacias hidrográficas. E o comando vai dizer, né? A situação descrita desperta preocupações porque a forma de devastação mencionada é responsável por... Ou seja, devastação. Qual que é a devastação mencionada no texto? É o desmatamento, tá? É o desmatamento de bacias hidrográficas. E ele vai citar, né, a questão de secas, né? Cada vez mais frequentes nessa região do cerrado aqui por causa desse desmatamento das bacias hidrográficas. E bom, vamos lá. As situações descritas despertam preocupações porque a forma de devastação mencionada é responsável por... Bom, letra A, né? Afetar o ciclo hidrológico. Tanto é que eu até citei essa questão aqui das secas, né? Que está aqui no final do texto. Por quê? Vamos lá. Como a própria questão está falando, né? Houve um desmatamento na onde? Nas bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? É um local com muita água, né? Bacia hidrográfica, né? Hidro de água. Ou seja, é um local que tem muita água. E se você está desmatando esse local, ele perde a vegetação. Se ele perde a vegetação, o ciclo da água, né? Aí, claro, vocês têm que entender o ciclo da água, né? Mas eu acho que é bem intuitivo isso, né? Se você tira as plantas de um local, a tendência é que o ciclo da água, né, de chuva, comece a ficar desregulado, né? E aí isso vai gerar secas e tudo mais. Ou seja, se você começa a desmatar uma região que tem uma bacia hidrográfica, né,
esse local perde a vegetação. Se ele perde a vegetação, isso vai afetar o ciclo, né, da água nessa região. Isso vai gerar secas naquela região. É simples assim, certo? Ou seja, se você começa a desmatar uma floresta perto de uma bacia hidrográfica, essa vai ser a consequência, né? Vai afetar o ciclo da água naquela região. Enfraquecer a erosão pluvial não faz sentido. Enfraquecer a erosão pluvial não faz sentido, porque erosão, embora a erosão pluvial seja ligada à chuva, erosão significa o ato da chuva carregar sedimentos, tá? Então aí já é uma questão mais de intemperismo, né? De formação de rochas e tudo mais, que é a questão da erosão. Não tem a ver propriamente com essa questão do desmatamento e do ciclo da água propriamente. Quer dizer, tem a ver com o ciclo da água, obviamente, né? Porque a erosão trabalha com a chuva, mas não diretamente, tal como a questão está falando aqui pra gente, certo? Porque justamente, né, a erosão tem mais a ver com essa questão das rochas e tal, né, de transporte de sedimentos. Então por isso a gente elimina ela aqui. Intensificar a recarga aquífera, pelo contrário, né, como o próprio texto está falando, esse desmatamento, como o próprio texto aqui fala, né, eu destaquei ali, isso está provocando secas cada vez mais frequentes. Tá? Isso ali está escrito ali no texto. Ou seja, pelo contrário, né, em vez de intensificar a recarga aquífera, está, na verdade, provocando secas nessas regiões. Fortalecer o potencial hidrelétrico? Não, né, porque está tendo secas, e se está tendo secas, as usinas hidrelétricas têm menos água, e se ela tem menos águas, e como as usinas hidrelétricas usam a água para gerar energia, logo o potencial hidrelétrico dessas usinas estão caindo, tá? Letra E, incrementar a umidade atmosférica? Não, né? Como o próprio texto diz, essas regiões estão mais secas. Então, a única alternativa que faz sentido é a letra A. Bom, vamos para a questão 71, que fala sobre o Acordo de Paris. Ele fala o seguinte: o Acordo de Paris é um dos tratados internacionais mais importantes na pauta das mudanças climáticas, assinados pelos países signatários. A COP, né? Teve até uma no Brasil aqui recentemente. A resolução tem como objetivo limitar a elevação da temperatura média do planeta e conter seu aumento a 1,5. O acordo tem também metas de redução de emissão de gases de efeito estufa. O desafio, contudo, ainda é a implementação das iniciativas propostas. Porque o Acordo de Paris é considerado um marco histórico na pauta de mudanças climáticas. Tá, os acordos de Paris, essas questões dos acordos, a questão da COP, né? Sempre que vocês ouvirem isso, relacionado a essa questão ambiental, de aquecimento global, de aumento de temperatura, de gases de estufa, isso geralmente está ligado, né, a justamente essa questão do ambiente, né, por conta da questão das mudanças climáticas, né? Ou seja, a gente sabe, né? Eu recomendo, caso vocês não tenham um entendimento ainda, né, não sei como é o conhecimento de cada um dos alunos, enfim, então toda uma análise aqui mais ampla, né? Recomendo que, para quem não tem estudado ainda, ver essa questão dos gases de efeito estufa, do aquecimento global, né? Mas basicamente que o aquecimento global, né, é um fenômeno que ocorre por conta do aumento dos gases do efeito estufa, que eles vão causando, né, o aumento da temperatura média do planeta, né? Ou seja, o planeta ele começa, por conta do acúmulo desses gases, né, começa a ter um aquecimento no planeta, ou seja, o planeta começa a ficar mais quente, tá? E se ele começa a ficar mais quente, né, a vida que antes estava, vamos dizer assim, acostumada, né, com uma certa temperatura, que estava projetada para uma certa altura, começa a morrer, né? Então começa a ter problemas ecológicos, né, com alguns bichos que vão morrendo, alguns problemas no ciclo hidrológico, derretimento de questões do gelo e tudo mais. Enfim, isso, aumento do nível do mar, enfim, vai ter uma série de consequências, esse aumento aí da água. Uma medida que pode contribuir para o cumprimento... Aí o comando vai dizer para a gente, né? Uma medida que pode contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo acordo é a letra A, diminuição dos parques eólicos. Bom, parque eólico é um parque que você basicamente usa, né, as ventoinhas lá para gerar energia. Tá? Então, o que ele está falando, né? Se para você conseguir cumprir as metas desses acordos, diminuir esses parques eólicos seria eficiente. Vamos lembrar que o acordo, né, os acordos, eles visam fazer o quê? O acordo os países se reúnem, né, para criar uma agenda política, vamos dizer assim, de medidas que esses países devem tomar ecologicamente para conter
o efeito estufa, para conter o aquecimento global, né? E aí isso geralmente você vai ter que parar, né, você vai ter que reduzir o uso de combustíveis fósseis, né? Enfim, aí tem uma série de políticas lá para você barrar, vamos dizer assim, esse efeito estufa, né? Para você barrar o aquecimento global, né? Usar menos petróleo, né? Coisas que descendam de fósseis e tal, né? Combustível fóssil. Melhorar essa questão da agropecuária e tal, né? Conter essa questão do desmatamento, né? Porque o desmatamento libera CO2, que é um dos gases do efeito estufa e tal. Enfim, tem todas essas questões ligadas ao efeito estufa. Para isso, é uma questão mais complexa, tá? Eu recomendo que vocês estudem essa questão dos gases de efeito estufa e a questão do aquecimento global para entender. Tendo esse entendimento que eu creio que vocês vão conseguir resolver essa questão perfeitamente. Mas diminuir parques eólicos vai diminuir o efeito estufa? E essa é a pergunta que a gente precisa saber. Diminuir parques eólicos vai diminuir o aquecimento global? Não, tá? Parques eólicos, eles geram energia através do vento, certo? Mas isso não tem nada a ver com gases do efeito estufa, né? Isso não tem nada a ver com o aquecimento global, né? Então não, letra A não faz sentido, né? Já que a meta do Acordo de Paris, né, e da COP, né, desses acordos é diminuir, como eu falei, né, o efeito estufa, né, combater o aquecimento global, na verdade, né, porque o efeito estufa não necessariamente é ruim, mas enfim, é combater, né, o aquecimento global. Enfim, como o objetivo deles é combater o aquecimento global, a medida que eles têm que tomar é justamente uma medida que combata o aquecimento global, né? Diminuir os parques eólicos, como eu falei, não faz sentido, porque isso não combate o aquecimento global, né? Já que isso não combate emissão de gases de estufa, que é o que principalmente o texto está ressaltando aqui. Prevenção de atividades sísmicas? Não, atividade sísmica tem a ver com questão de atividade de placas tectônicas, né? Não tem nada a ver com gases do efeito estufa. Priorização de transporte rodoviário. Não necessariamente, tá? Porque transporte rodoviário pode continuar emitindo gás estufa, né? Depende do combustível que você vai usar. Você pode, sei lá, pegar você pode usar um carro que use combustível fóssil, e se você usar o combustível fóssil, você vai liberar bastante CO2 na atmosfera, e isso vai contribuir para o aumento do gás de efeito estufa. E por consequência você vai aumentar o aquecimento global, né? Ou seja, isso vai piorar mais ainda a situação. Ou você pode usar um combustível mais ecologicamente saudável para o planeta, né? Enfim, então, ou seja, priorizar o transporte rodoviário não resolve o problema necessariamente, né? Porque, como eu falei, você pode fazer essa priorização e mesmo assim continuar com o problema, né? Porque você pode usar o transporte com combustíveis fósseis que vai continuar aumentando o aquecimento global. Implantação de termoelétricas fósseis também não, né? Termoelétricas fósseis são termoelétricas que usam combustíveis fósseis e combustíveis fósseis liberam gases do efeito estufa, ou seja, isso vai piorar mais ainda o aquecimento global, ou seja, não seria uma boa medida. A única alternativa que sobra aqui é a letra A, né? Descarbonização da matriz energética, ou seja, você usar matrizes energéticas na fonte do país, né, que usem menos carbono, porque o carbono ele é a base dos gases do efeito estufa, tá? Como vocês vão perceber quando estudarem essa questão. Ou seja, a base dos gases do efeito estufa, né, que geram aquecimento global, são os gases que têm carbono, que tem carbono mesmo, né, que tem princípios fósseis e tudo mais. Ou seja, a gente precisa usar uma matriz energética mais limpa, né, que tenha menos essa questão dos fósseis, que tenha menos carbono, né, que seja mais limpo mesmo. Então, nesse sentido, a letra E aqui faz mais sentido aqui. Bom, vamos lá. Questão 73 aqui. É uma questão que muitas pessoas acertaram, então, mas vou dar uma passada rápida por ela aqui. O texto evidencia a seguinte repercussão causada pela implantação da atividade econômica mencionada. Qual que é a atividade econômica mencionada? Tá. Mineração, ambiente, sociedade, impactos complexos e simplificação da legislação. Ou seja, a gente já sabe aqui pela própria fonte, né, que a gente está falando da atividade econômica da mineração, certo? O texto vai dizer, né, as mudanças de paisagens causadas por atividades mineradoras não se restringem a áreas naturais ou isoladas. Em situações em que as minas se encontram próximas às áreas urbanas, a transformação também ocorre no ambiente construído. Sim, ocorreu na cidade de Congonhas, na Minas Gerais, construída pela
companhia siderúrgica, nos anos 1950, foi desmobilizada 30 anos mais tarde para permitir a ampliação de uma mina. No momento de uma demolição, a vila contava com quase 300 casas, cinema, praça de esportes, grupo escolar, igreja, enfim. Ou seja, o que o texto está escrevendo para a gente é que tinha uma cidade lá que foi demolida, ou pelo menos uma parte dela foi demolida, para abarcar uma questão aqui de mineração, tá? Ou seja, para comportar uma atividade de mineração. Ou seja, tinha uma cidade lá, pessoas normais vivendo lá. Um dia chegaram os caras lá e falaram, beleza, o pessoal vai ter que sair aí, agora nós vamos construir, nós compramos essa região que nós vamos construir aqui um local de mineração, certo? Aí, bom, como ele diz, né, o texto evidencia a seguinte repercussão causada pela implantação da atividade econômica mencionada. Diminuição da arrecadação tributária? Não, né? O fato de você estar construindo um local de mineração ali naquela região não quer dizer que vai ter uma diminuição dos impostos naquela região. Então, nada a ver. Estagnação do processo tecnológico? Também não, né? O fato de você construir uma rede de mineração num local não quer dizer que vai ter uma estagnação do processo tecnológico lá, né? Encolhimento de investimentos produtivos? Também não, né? Porque você está produzindo lá, né? Teoricamente, tá, ok, é o extrativismo, mas não necessariamente vai haver um encolhimento de investimento só porque você está criando uma rede de mineração, tá? Não tem relação com isso. Crescimento do desemprego populacional. Também não, tá? Até porque se você está criando uma rede de mineração, você está criando um emprego, de certo modo, né? Então também não faz sentido isso. A única alternativa que sobra a letra E. Desterrorização de comunidades locais. Ou seja, se você chega se um local que era uma vila antes, né, você chega lá e compra essa vila e constrói uma rede de mineração naquele lugar, aquelas pessoas que viviam naquela vila vão ter que sair de lá e ir para algum outro local, certo? Ou seja, essas pessoas vão perder, de certo modo, o território delas, né? Você está criando um problema aí. Ou seja, houve uma desterritorialização, ou seja, você tirou um território que pertencia a uma certa comunidade, né, e deixou aquelas pessoas sem terra agora, né? Aí elas vão ter que migrar, elas vão ter que procurar algum jeito ali de viver em algum outro local ou em algum espaço mais próximo, enfim, de algum modo elas vão ter que mudar de local, né? Ou seja, você tirou aquelas pessoas de lá por conta dessa construção. É basicamente isso que está sendo escrito no texto, né? Bom, vamos lá, questão 75. Opa, peraí, pegar a caneta aqui. A questão 75 está falando de Tarauá, né, que é uma ilha lá no arquipélago de Kiribati, localizado no Oceano Pacífico, e que a vida em Tarauá passou a ficar cada vez mais precária por causa do aumento do nível do mar em decorrência do aquecimento global, né? Como eu citei naquela questão anterior do Acordo de Paris, o aquecimento global ele derrete o gelo, as geleiras, e por derreter as geleiras vai ter mais água no mar, e por ter mais água no mar, né, o mar sobe. E se o mar sobe, cresce o nível do mar, e esse crescimento do nível do mar vai começar a pegar nessas regiões de ilha, nessas regiões de praia, né? Então você imagina, você tem uma ilha aqui, né? Essa ilha está com o nível do mar aqui. De repente o nível de mar sobe, de repente ele começa a pegar uma região da ilha que antes o mar não pegava, né? E você imagina, pessoas podiam ter construções ali nas praias dessa ilha, né? Então você imagina, do dia para a noite pode vir uma onda do mar, né, e quebrar completamente uma estrutura, sei lá, de um comerciante, de um emprego de uma pessoa naquela ilha, nessa região praeira, né? Ou seja, isso afeta diretamente a vida social e a economia dessa ilha, certo? A água salgada avançou e começou a contaminar a ilha. A oferta de água potável diminuiu e o solo ficou pobre e infértil. Adicionalmente, em Tarauá, a maioria dos serviços essenciais ficaram comprometidos. A situação levou ao desemprego, à disputa por terras e aumento da violência, certo? Ou seja, isso tudo, né, fez com que o nível do mar subisse, ou seja, o aquecimento global, né, provocou que o nível do mar subisse. Isso fez com que o mar cobrisse uma área que antes ele não cobria, ou seja, isso pegou a população desprevenida, né, destruiu coisas da população, e isso gerou um caos social e econômico naquela ilha. Vamos ver aqui o comando, né? A situação de Tarauá evidencia que os efeitos do aquecimento global tendem a: letra A, expandir a área das terras emersas do planeta. Falso, né? O que são terras emersas? Terras emersas são terras acima do nível do mar. Ou seja, terras que não estão abaixo do mar, certo? Se fosse terras imersas, aí seria certo, né? Só que emersas é acima do nível do mar. E como o próprio texto está falando, né, o nível do mar cresceu, né? Ou seja, a área das terras emersas do planeta diminuíram, elas não expandiram, né? Ou seja, a letra A está errada.
enfraquecer os deslocamentos populacionais. Pelo contrário, né? Os deslocamentos populacionais vão crescer. Por quê? Porque o aquecimento global aqui nessa questão gerou um conflito social. Isso está descrito no próprio texto, tá? Não sou eu que estou interpretando, não. Isso está escrito no texto. Né? Isso gerou um caos social e econômico, né? Porque, imagina, você é um comerciante, tem sei lá, um local de comércio ali na praia e de repente vem uma onda no mar, né? Porque o mar cresceu o nível do mar, né? Ele vem e destrói tudo seu. De repente, da noite pro dia, você perdeu tudo, né? Você perdeu a sua fonte de renda e isso vai gerar um caos econômico, porque isso vai acontecer com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Isso vai gerar um caos, ou seja, muitas pessoas vão começar a sair daquela região ali, certo? Muitas pessoas vão querer sair daquela ilha, ir para outro local ou se deslocar para o interior, né, daquela ilha. Reduzir a pressão sobre os recursos naturais. Pelo contrário, né, os recursos naturais vão aumentar, né? Quer dizer, a pressão sobre os recursos naturais vai aumentar, né? Porque antes o nível do mar estava abaixo, né? E de repente ele cresceu, né? Então imagina, você tinha plantas ali nas praias, talvez, e de repente agora essas plantas vão ser afetadas por esse nível do mar e tudo mais. Ou, enfim, outras questões outros recursos da natureza podem ser afetados, né? Ou seja, isso vai aumentar uma pressão, né? Antes a gente tinha uma presença da água menor e agora ela tem uma presença de água maior naquela região praieira, ou seja, isso vai aumentar a pressão sobre esses recursos naturais. Além do próprio fato de que o país entrou numa crise social ali, como a própria questão está descrevendo, né? Ou seja, isso vai aumentar também a pressão sobre recursos naturais, sem dúvidas, nessa ilha, né? Letra D. Amenizar as tensões e as instabilidades sociais. Pelo contrário, como o próprio texto diz, né, a maioria dos serviços essenciais ficaram comprometidos. Né, e a situação levou ao desemprego, a disputas por terras e ao aumento da violência. Ou seja, só caos. Né? Caos social isso aqui. Isso aqui é basicamente caos social e econômico. Ou seja, não amenizou. Né? Amenizar significa diminuir as tensões. E pelo contrário, as tensões aumentaram. Porque houve um estabelecimento de um caos social. Ou seja, a única alternativa que sobra é a letra E, né? Afetar a capacidade produtiva de alimentos. Ou seja, pelo fato, né, de ter aumentado o nível do mar, a capacidade de produção de alimentos vai ser afetada, né? Com certeza, porque agora a gente vai ter uma presença do nível do mar maior, né? Estruturas podem ter sido perdidas. Ou seja, de algum modo, a capacidade vai ser afetada, né, de produção de alimentos. Principalmente produções praeiras, né? Produções litorais das partes ali próximas do mar, né? Da ilha, certo? Então a única alternativa que resta pra gente é a letra E. Vamos lá, questão 79, a maioria acertou. Tipo de deslocamento populacional abordado no texto define-se por ser desencadeado pelo... Ok, né? Isso que ele está falando sobre pessoas que se deslocam, né? Que saem do seu país por motivos de guerra, né? De violência, perseguição, abuso, enfim. Que é o que ele descreve aqui acima, né? E ele está perguntando, né, se esse tipo de deslocamento abordado no texto define-se por desencadeamento do quê, né? O que define, o que desencadeia esse tipo de deslocamento? Aí a letra A vai falar, garantia do acesso aos direitos básicos das pessoas deslocadas? Não, né? Como o próprio texto diz aqui no começo, né, o número de pessoas deslocadas por guerras, violências, perseguições e abusos, ou seja, abusos de direitos humanos, ou seja, as pessoas não têm a garantia desses direitos humanos. Ou seja, imagina, você vive num país que, sei lá, você não tem o direito a ir e vir, né? Aí você fala, é um direito essencial meu, né? Então, o que você vai fazer? Você vai tentar o mais rápido possível sair daquele país, né? Se você perde um direito básico, humano, básico naquele país, né? E você está sendo perseguido por algum motivo, porque você não tem acesso àquele direito, você vai querer sair daquele país imediatamente. Né? Enfim, ou seja, não é pela garantia do acesso, pelo que o texto fala que é justamente pelo abuso de não receber o acesso a esses direitos, ou seja, justamente pelo contrário. Né? Então a letra está errada. Adoção de políticos de incentivo à imigração pelos países ricos. Não, né? Na maioria das vezes, inclusive, a maioria dos países atuais eles estão adotando uma posição anti-imigração, né? Os países ricos. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles não querem receber imigrantes, né? Tanto é que uma das políticas do Trump, né, ele está barrando bastante a imigração. O próprio Reino Unido, né, está fazendo uma forte política contrária à imigração. Ou seja, os países ricos eles não querem saber de imigrantes, tá? Porque geralmente imigrante, principalmente imigrante de guerra, imigrante de violência, de perseguição, são imigrantes de países pobres. Então,
são imigrantes que que não vão trazer um benefício ao país rico, né? Ou seja, eles na maioria das vezes esses imigrantes são rejeitados por esses países ricos. Letra C. Busca de segurança e proteção internacional pelos refugiados. Sim, correto. Né? Imagina, você está num país que está tendo uma guerra, ou então num país que tem um ditador que não te garante direitos básicos. Você vai querer sair daquele país, como eu falei. Né? Ou seja, você vai querer ir para outro país, você vai buscar segurança e proteção em outros países. Né? Então, sei lá, você mora na Venezuela, tem um ditador lá, você vai querer sair de lá e ir para o Brasil. Né? Porque no Brasil você tem certas liberdades, você tem certos direitos, você tem uma proteção melhor, tal. Você tem uma condição econômica e social bem melhor do que, sei lá, na Venezuela. Certo? Então, é um dos pontos aqui, por exemplo. Ou, sei lá, você mora numa região de guerra, né, num país, sei lá, do Islã, lá, que está tendo uma guerra entre Israel e, enfim, essas guerras do Oriente Médio e tudo mais. Você pode querer simplesmente fugir para outro país, né, como muitos imigrantes lá fazem, né? Eles atravessam o mar para ir para a Europa, por exemplo, para fugir dessas guerras. Certo? Então, se baseia justamente nisso, vai ser a letra C. A letra D fala desvalorização de qualificação profissional do país de origem. Não, tá? Como o próprio texto está falando, o problema é muito mais a guerra, a violência, e perseguição e abuso de direitos humanos. Não tem nada a ver com qualificação profissional. Né? Letra E, atração econômica exercida pelos locais de pós-industriais, também não. Como próprio falei, repetindo, os problemas que ocasionam esses deslocamentos são guerras, violências, perseguições e abusos de direitos humanos, como o próprio texto está dizendo. Estou citando o texto literalmente. Ou seja, não tem como ser essa letra E. Perfeito? Vamos para a questão 81. Uma questão aqui, vamos lá. Os indivíduos e os grupos não vivem os lugares do mesmo modo, não os percebem da mesma maneira, não recortam o real segundo as mesmas perspectivas em função dos mesmos critérios, não descobrem neles as mesmas vantagens, os mesmos riscos, não associam a eles os mesmos sonhos e as mesmas aspirações, não investem neles os mesmos sentimentos e as mesmas afetividades. Ou seja, por exemplo, se eu for na minha antiga casa, né, ou sei lá, na roça da minha avó, por exemplo, se eu for para lá, eu vou sentir uma série de emoções, sei lá, de nostalgia, de lembranças daquele local. Mas se eu, por exemplo, levar você lá, você pode achar um lugar tanto faz para você, sabe? Porque você não teve memórias lá, você não construiu a afeição sobre aquele local. Ou seja, o que o texto está falando, né, é basicamente que o mesmo local pode ter diferentes percepções para diferentes pessoas, né? Ou seja, embora você e eu possamos estar no mesmo local lá na casa da minha avó, por exemplo, eu vou sentir uma série de sentimentos que você não vai ter, né? Ou seja, eu vou sentir nostalgia, eu vou ter uma percepção diferente da sua sobre aquele local, né? Justamente por causa de uma série de condições inerentes a mim, né? E você pode ter outro entendimento, certo? Ou seja, o que o texto está falando? Da subjetividade da relação do sujeito para com o ambiente, certo? Ou seja, a percepção do ambiente ela é subjetiva ao sujeito, né? Que é justamente o que a letra A está falando, né? Intermédio das subjetividades. Quer dizer, a forma como nós percebemos um mesmo ambiente depende das nossas subjetividades. Então, isso vale até para coisas básicas. Então, por exemplo, se a gente aqui que mora no Brasil for lá pro Polo Norte, pro Polo Sul, a gente vai achar um lugar frio pra cacete, né? A gente não vai conseguir se acostumar àquele local. Ou seja, a gente vai... Enquanto que um cara que mora lá pode ter uma resistência maior. Ou seja, isso se dá em vários campos, tá? Pode ser lugares que você odeia também, sei lá, tipo... Um local, um cara que foi preso, por exemplo. Se ele for passar perto da prisão, ele já sente algo ruim, sabe? Enquanto se eu passar perto da prisão, eu não vou sentir nada, porque eu nunca fui preso, entende? Ou seja, é justamente isso. A subjetividade da percepção do espaço. Ou seja, perceber o espaço é subjetivo, né? Depende de pessoa para pessoa, das condições, né, e da história, vamos dizer assim, das afeições que aquela pessoa tem com aquele espaço específico, né? Ou seja, a relação que a gente nutre com o espaço específico tem a ver com os nossos sentimentos, com as nossas subjetividades em relação àquele espaço, certo? E é justamente isso que o texto está enfatizando aqui nessa relação da interação entre o indivíduo e o espaço, certo? Ou seja, essa subjetividade de cada um. Né? Homogeneidade das paisagens? Não, né? O texto está justamente falando o contrário, né? Falando que cada
o local é diferente para uma pessoa, né? Ou seja, voltando, por exemplo, da casa da minha avó, né? Eu vou sentir uma coisa na casa da minha avó que você não vai sentir, certo? Ou seja, os nossos sentidos, os nossos sentimentos naquele local são diferentes, não são homogêneos, certo? Ou seja, a letra B está errada. Uniformidade dos valores culturais, também não, né? Novamente, aqui essa questão da uniformidade. Não é uniformidade, é diferença, né? Ou seja, eu sinto uma coisa, pelo fato da minha história, pelo conta dos meus sentimentos naquele local que você não vai sentir, certo? É uma subjetividade minha, né? Que é diferente da sua, certo? Por conta, enfim, da história, da pessoa em si, certo? Das afeições, dos sentimentos que você nutre com aquele espaço específico. Letra D, supressão de condicionamentos naturais. Não tem a ver com a condição natural, né? Tem a ver com as emoções, com a ligação com aquele local, né? Com a afetividade, propriamente. Não tem a ver com condicionamentos naturais. Ou seja, também não. Estabelecimento de fronteiras administrativas. Também não, né? A questão, como eu falei, a questão de sentimento mesmo, questão de subjetividade interior com aquele ambiente, né? Não tem a ver com questões externas e nem com uniformidade ou homogeneidade, tá? Então, por isso que a gente eliminou a B, a C, a D e a E. Portanto, só sobra a letra A. Vamos para a questão 86. A questão 86 vai dizer o seguinte: se por um lado existem desafios para a implantação de novas usinas hidrelétricas, tá? Usinas hidrelétricas são basicamente usinas de criação de energia com base em água, tá? Então, em rios, né? Enfim, regiões que vão ser usinas que vão pegar água e transformar em energia. Por outro lado, essa fonte de geração, devido à sua grande capacidade de armazenamento de energia e flexibilidade operativa, pode auxiliar o desenvolvimento de fontes renováveis intermitentes com a energia eólica e a solar fotovoltaica. Ou seja, o que ele está dizendo? Que para produzir energia através da água, eu posso também usar nessa produção, né, combinar no meio dessa produção, outros tipos de fontes renováveis, que envolvem, por exemplo, a energia eólica, que é a energia gerada pelo movimento de ventos, né, de ventoinhas. Ou, por exemplo, energia fotovoltaica, né, que é a energia gerada por placas solares, por exemplo, né, pela energia que vem do sol. A energia armazenada nesses reservatórios pode ser usada em horas do dia, na ausência de ventos, ou em radiação solar, aumentando a confiabilidade do suprimento de energia. Ou seja, o que ele basicamente está falando é que em usinas hidrelétricas você tem como combinar diversos meios de energia para conseguir alimentar bem aquela usina para formar mais energia, né? Então você pode usar uma variedade de energias, né? Complementar, né? Você pode usar uma variedade de outros tipos de energia, né? A fonte diz, né? Potencial dos recursos energéticos, diversificação dos recursos naturais e renováveis usados na geração de energia é capaz de: letra A, comprometer a realização das atividades econômicas? Não, o texto não fala em nenhum momento de comprometimento, tá? Na verdade, o texto fala positivamente de usar vários tipos, né, dessa diversificação que o texto está descrevendo. Ele fala positivamente dessa diversificação. Basta ler o final do texto aqui, né? Aumentando a confiabilidade do suprimento de energia, ou seja, ele está atribuindo um aspecto positivo para essa diversificação dos recursos naturais renováveis, tá? E a letra A está apontando uma característica negativa, então a letra A não faz sentido. Letra B, estabelecer uma complementariedade entre as fontes. É o que eu tinha falado, a letra B. A partir do momento que eu uso, né, que eu diversifico os recursos naturais renováveis que eu estou usando, eu estou estabelecendo uma complementariedade, né? E isso aumenta a confiabilidade, né, como o próprio texto diz, porque como eu estou usando várias fontes diferentes, a partir do momento que, sei lá, por exemplo, eu não estou conseguindo gerar energia com o vento, mas, embora eu não esteja conseguindo gerar energia com o vento, eu consigo gerar com o sol, certo? E aí o sol, ele supre a do vento. Mas aí tem um dia, sei lá, um dia que está nublado, mas está ventando muito. Aí o vento supre, entende? Ou seja, pelo fato de eu ter diferentes fontes diversas, né, de recursos naturais, eu consigo complementar essas fontes para conseguir uma produção melhor, né? Porque mesmo que uma falte, né, eu tenho a outra. Eu tenho outra alternativa que eu consigo produzir mesmo assim. Ou seja, eu consigo ter uma produção de melhor qualidade, uma produção maior, né? Mais segura, como o próprio texto diz aí, né? Aumentando a confiabilidade do suprimento de energia. Letra C, intensificar a adoção de políticas de racionamento? Não, né? Porque, como eu falei, como o próprio texto diz, né, aumenta a confiabilidade do suprimento. Ou seja, a partir do momento que a gente adota uma diversificação das fontes renováveis,
a gente consegue aumentar o nosso suprimento de energia, porque a gente tem energia agora de diversas fontes, né? A gente não depende de um único meio, né? Então, um meio pode suprir o outro, na ausência dele, certo? E isso vai melhorar a nossa situação, a gente vai deixar com que a gente tenha uma segurança energética mais alta, né? A gente fica mais confiável, né? A gente tem uma segurança maior, porque a gente tem diversas fontes produzindo, né? Então, na ausência de uma, não tem problema. A gente tem as outras que conseguem suprir ela também. Então, a gente não vai precisar racionar essa energia, certo? Ou seja, por isso a letra C está errada. Reforçar a dependência de fontes convencionais. Reforçar a dependência de fontes convencionais? Não, porque como está havendo uma diversificação de fontes, né? Como eu tenho várias fontes, como eu tenho energia eólica, como eu tenho energia fotovoltaica, né? Que é a energia solar. Tudo isso nas usinas hidrelétricas, eu tenho diversas fontes, né? Então eu não estou dependendo mais das mesmas fontes convencionais, tá? Eu tenho agora, na verdade, uma diversidade maior dessas fontes. Então a letra D está errada. E por fim, suprimir os riscos ambientais do setor energético. Não. Embora isso, ainda há riscos ambientais, como toda a geração de energia, tá? Toda geração de energia envolve riscos. Não tem uma geração de energia que seja 100% que não afete o ambiente de nenhuma forma, tá? Isso é muito idealista, tá? Não existe isso na realidade. Então a letra A tá errada também. Por isso a letra B é a única que sobra. Bom, vamos rapidamente aqui para 88, que é a última, né? E 93% acertou, então creio eu a questão é a mais fácil de todas aqui, né? Que fala sobre monitoramento de campo, tá? Com drones. É uma questão batida, tá? Cai no Enem direto. Que é a questão de sensoriamento remoto, né? Porque, por exemplo, sei lá, você tem uma fazenda, né? E para você acompanhar essa fazenda, para você administrar essa fazenda, imagina, uma fazenda muito grande. Para você não ter que ficar, sei lá, se deslocando sem parar para fiscalizar como que está a produção dessa fazenda, você pode usar, por exemplo, um satélite. Ou seja, o satélite fica lá de fora da Terra, né? Ele pega a imagem de cima e você consegue, por exemplo, ter um monitoramento, né? Você consegue fiscalizar, monitorar essa região dessa fazenda sua com maior facilidade, né? Sem você ter que ficar se deslocando, né? Sem parar durante a fazenda, né? Ou seja, tem um gasto um gasto energético muito menor, né? Você não vai precisar ficar se deslocando durante a fazenda. Você pode simplesmente pegar uma imagem por cima da fazenda pelo satélite e entender como que as coisas estão funcionando lá, né? Você pode fiscalizar e monitorar a sua fazenda por esse recurso, né? E é isso que o texto está escrevendo. O texto escreve a incorporação de tecnologia pela agricultura, que consiste na implementação do plantio direto. Não, né? O texto está falando, como a gente viu, né, sobre monitoramento de campo, né, com drones e satélites. Ou seja, imagens de satélite para você fiscalizar, para você monitorar a sua fazenda. Não tem nada a ver com implementação de plantio direto, né? Implementação de plantio direto é literalmente você pegar lá na fazenda e começar a plantar lá. Isso não tem nada a ver com satélite, com drone, com monitoramento e fiscalização de terra. Não tem nada a ver. Letra B, aplicação de sensoriamento remoto. É exatamente isso, né? Drones, satélites são sistemas de sensoriamento remoto, né? Então, o drone ele tira foto, ele grava um vídeo daquela região ali com que ele está passando. O satélite, mesma coisa. Ou seja, é uma forma de você monitorar, de você fiscalizar aquela região por meio da imagem do drone, por meio da imagem do satélite, que ela remotamente, né, no computador, você consegue visualizar a imagem de um satélite e ver como que está aquela região. Tá? Então isso é o sensoriamento remoto, a letra B. A letra C, utilização de sementes modificadas tem nada a ver com drone e satélite, tá? Porque nem fala nada de semente durante o texto. Limitação de mecanização produtiva também não, né? Mecanização produtiva é tipo você usar máquinas ou ter que limitar de algum modo a sua produção, mas isso tem nada a ver com drone e satélite, né? Pelo contrário, pelo fato de você ter drone e satélite, você consegue alocar melhor a sua produção e assim você consegue aumentar a sua produção, né? É pelo contrário, você não limita ela, você aumenta ela por conta desse censuramento. Essa letra D está errada também. Implantação de sistemas agroflorestais. Nada a ver também com agroflorestal, né? Sistema agroflorestal tem mais a ver com a questão ecológica e tudo mais. O que a gente que está sendo exposto aí no texto é a aplicação de sensoramento remoto, né, e tal. Questão de satélite, de drone, de fabricar imagens mesmo para você visualizar aquela região, para você conseguir monitorar ela melhor e administrar melhor aquela região. Perfeito? Então é isso aí, pessoal. Termino aqui a correção. Deem o feedback aí, qualquer coisa, se vocês acharem que eu
passei rápido demais por alguma questão. Se vocês tiverem dúvida em alguma questão específica, podem mandar, que eu explicarei para vocês sem problemas no meu privado. Eu estou no grupo aí do WhatsApp, só que procurarem lá, né? Sou Ian Lages. E é isso aí. Então, vou indo aqui. Falou!